asas para voar, temos asas para voar. O assédio sexual é um problema de todos nós, não é só das mulheres e nem é só dos homens. Há quem diga que é só das mulheres, mas não é, Vina? É verdade, Cornélio, e é por isso que nesta edição vamos falar sobre o engajamento masculino na promoção dos mecanismos de denúncia do assédio sexual nas escolas e universidades. E para enriquecermos esta conversa, contamos com a presença do Baiano da Rede Open. Olá, Baiano. Olá. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Contamos também com a ativista social Purdina. Purdina, por favor. Bom dia. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite e nos ajudarem a enriquecer esta conversa. E eu vou logo começar com a primeira pergunta. Podem sentar. Por que se tem a ideia, quando falamos de assédio sexual, por que se tem a ideia de que este é um assunto só das mulheres? Por que isto acontece? Purdina, vou começar consigo. Bom, Vamos dar primazia às mulheres. sim, quando fala-se de assédio sexual, na verdade tem-se a impressão de que só as mulheres é que sofrem o assédio sexual, né? Acho que a sociedade foi educada e que tudo que é do elo sexual a mulher é o ponto mais frágil. Também por o corpo da mulher ser aquele que foi desde sempre o controlado, né? Então, as mulheres elas aqui sofrem mais o assédio sexual porque sempre foi visto o sexo como algo para satisfação masculina. Então, eles quando olham o sexo para satisfação masculina, então a mulher praticamente é a única que sofre aquele assédio, mas o sexo não é só para satisfação masculina, é para satisfação de ambos. Vamos ouvir também a perspectiva do Baiano, né, Cornélio? Certamente. Sim. O assédio tem muito a ver com o poder. O assédio é uma questão de poder. E nas nossas sociedades, a forma como elas são construídas, quem invariavelmente tem o poder é o homem. Daí que olhamos para isso como as mulheres, sendo elas um elo mais fraco nessa cadeia, nessa sociedade que é patriarcal, o que significa que o homem é o centro de tudo, por onde tudo gira à volta do homem. Não é? Então, sendo o homem o ser que detém o poder, é ele que exerce. Posso falar das escolas, muitas vezes é o professor que detém o poder e quando se envolve com as alunas, independentemente de haver consentimento, eu digo consentimento entre aspas, sim, ele, por causa do poder dele, está a assediar. Uma pergunta que sempre surge é: por que um homem que se sente sempre na posição de, vamos lá, superior, tal como estava a explicar, iria se envolver nessas questões, iria se engajar, iria se envolver, iria se motivar a lutar contra o assédio? O que é que motivaria um homem a fazer isso? Bom, acho que primeiro partiria do princípio de nós consciencializarmos esse homem, educarmos esse homem, fazer ele perceber a gravidade, primeiro, desse assédio. Quais são as consequências terríveis que esse assédio traz para essa vítima que pode ser ele, porque o homem também sofre um assédio, essa vítima que pode ser a irmã dele, essa vítima que pode ser a prima dele, essa vítima que pode ser a esposa dele no serviço, por exemplo, que pode ser a filha dele numa escola. Então, é importante nós fazermos eles perceberem quão grave é esse tipo de comportamento de assédio e os traumas que este assédio traz para essa vítima ao passar, porque às vezes quando a vítima cala, as pessoas têm a impressão de que ela consentiu porque ela calou. Eu vou pegar um ponto que, Baiano, que a Purdina deixou aqui ficar, que é a questão de, olhando um bocadinho para a questão da responsabilização, né? Normalmente, né, ouvimos casos, né? Não vou dizer normalmente, mas ouvimos alguns depoimentos, alguns desabafos de mulheres que quando estão numa situação, por exemplo, de assédio, vamos lá supor, numa universidade ou em outro local, e procuram desabafar, vamos lá, com os colegas de escola, faculdade, de serviço. Normalmente ela volta
ainda mais em baixo, porque quando ela vai lá desabafar com esses colegas homens, ela ainda é culpabilizada. Ah, mas tu procuraste. Ah, mas tens que se sentir feliz ou lisonjeada porque foste olhada. Por que que isto acontece? Por que que este homem tende a apontar mais uma vez o dedo, vou assim dizer, a esta mulher? Sim, e vou recuperar um pouco da minha primeira intervenção, que o homem ele é socializado para, estava a falar dos sentimentos, não falar daquilo que sente. No entanto, ao mesmo tempo, no processo de socialização do homem, também vê a questão dele ser viril, ou ter muitas parceiras. É o homem macho. É o macho. E é engraçado que os outros, os amigos, os colegas, os companheiros, seus pares, policiam. Há um processo de policionamento que não é perceptível, mas lá existe. Não é por acaso que existem expressões como zanguangua, como matreco, por aí, essas Então, expressões. quando você não é macho, você tem uma sanção que pode desaguar neste tipo de termos. Sim, pois é. Então, daí que quando não é macho, não. Quando não se expressa quando não se expressa macho, como se espera de um macho. De um macho, entre aspas. Baiano é alguém vivido, é alguém que, vamos lá, tem alguma experiência de vida. Pela idade, não sei qual é a sua idade, mas imagino que é alguém vivido. O que motivaria, vamos lá, um homem? O Baiano já passou por várias fases da vida e tem conhecimento sobre isso. Em termos concretos, o que motivaria um homem, vamos lá, um professor universitário, que, pronto, vê o cenário nacional, vê o que acontece neste país, vê o que acontece fora também, a não meter-se com mulheres, a não assediar as suas alunas, ou a pelo menos engajar-se nessa luta? O que motiva? O que como homem? Eu falo isso não querendo tirar a experiência que as mulheres têm, mas olhando para a experiência que o baiano tem, para a vida que já viveu. É errado. Ok? Não sei que era assim, que colocamos as coisas preto e branco. Exato. Preto e branco. É errado. Okay? É errado na medida que tenta contra os direitos da outra pessoa. E depois, dois, acho que talvez em diante devemos falar de mecanismo de denúncia. Imagina, denuncia-se e pode perder o emprego. Há sanções contra esse tipo de crime. Agora, quais são as consequências deste não envolvimento? A consequência, aqui posso dizer que há duas consequências, né? Temos a consequência primeiro da falta desse engajamento dos homens. Esse homem, por não estar a se engajar neste combate a esse assédio, por não estar a se engajar em conhecimento sobre esse assédio, ele vai continuar a perpetuar este ciclo de violência sexual, porque é uma violência sexual até certo ponto. Ele vai continuar a perpetuar isto. Vai chegar uma fase que vai se normalizar este assédio. Este assédio vai se tornar algo normal. As leis não vão trabalhar na sua efetividade para punir este assediador, porque aquilo vai estar a se olhar como o normal, que na verdade até é o que tem acontecido. Muitas das vezes, se a vítima vai para lá para denunciar, como é que estavas vestida? Como é que tu vais para a escola? Como é que tu sentas? Como é que tu te comportas com o professor? Será que tu não provocaste? Então, as questões são mais para culpabilizar a vítima e não faz perceber-se ao homem que ele tem uma responsabilidade diante disso. A Pordina já foi certamente estudante. Como é que era no seu tempo de faculdade? Eu sempre imagino que haja muitas coisas que acontecem nas universidades e estudantes provavelmente têm muitas dificuldades de encaminhar seus problemas. Mas como é que era? Não precisamos só olhar para o assédio, né? Mas como é que era encaminhado? Como é que eram encaminhados os problemas que vocês viviam? Como é que chegavam? Como é que eram tratados? Se eram, sobretudo, resolvidos? Como é que era isso? Na minha época de faculdade, nós tínhamos sempre um espaço que era, por exemplo, o nosso departamento, o departamento de sociologia. Qualquer inquietação que nós tivéssemos, nós íamos para o departamento de sociologia. Mas iam homens e mulheres? Iam todos? Todos íamos. E quem ia mais? Lá. Eram os homens ou as mulheres? Todos nós mulheres. Porque nós podemos ver aqui
há uma situação que acontecia muito, não muito no meu curso, mas em outros cursos a gente ouvia. Pessoas estão lá há 4 anos por causa de uma cadeira. Porque não está a aceitar fazer o que o professor quer. Lhe bloquearam. 1 ano, 2, 3 anos, e ainda está a dever uma cadeira. Quer fazer? Estou a fazer uma cadeira. Porque o professor fulano, mas eu não estou a aceitar. Então, são coisas que acontecem. Nós não podemos tapar o sol com a peneira e dizer que não acontece. Acontece. Muitas das vezes, o que normaliza isso é que culpabiliza-se a falta de educação. Mas para mim não é falta de educação, porque aquele professor estudou para chegar até ali. Já tem, às vezes, conhecimento de certas coisas. Tem um grau acadêmico muito elevado, Sim, muitas vezes. então não é isso. Mas, na verdade, qual é a principal causa de tudo isso? Para mim são questões culturais. São as questões culturais. Como é que este professor ele foi educado? Mas- Aquela questão cultural já está enraizada. Então, para nós desmistificarmos, desconstruirmos aqueles estereótipos que ele já vem com ele desde a sua infância, é um processo. Baiano, eu agora vou consigo. Eu sei que o Baiano ele trabalha, né, no engajamento masculino. E, Baiano, qual é a importância de nós envolvermos estes homens não só nesta luta contra o assédio, mas em todas as outras, né? Que compõem toda uma sociedade no final do dia e que, de forma não muito perceptível para eles, acabam os afetando. de O que, alguma forma. o que ganha, João? O que ganhamos? Eu luto pela promoção da igualdade de género e direitos humanos das mulheres, porque isso, eu assumo-me como feminista, liberto-me. Não. Em casa, não sou obrigado a tirar tudo. Vamos sentar. Trabalhas, não trabalhas? Trabalho. Vamos sentar. Eu falo do criação, por exemplo, a partir desses estudantes, a criarmos um ambiente seguro. Ele, quando entra naquele ciclo de ambiente seguro, ele começa a dizer, ei, eu também tenho que me envolver na luta disso. Por quê? Amanhã pode ser ele, a sua parceira, estar a ser assediada. E justamente porque ele não sabe lidar com isso, até pode cair nas estatísticas dos homens que se suicidaram. Então, vamos segurar esta parte porque acho que é extremamente importante. Quando nós, homens, engajamos-nos nisso, temos um ganho extremamente importante. E eu acho que a vida é das coisas mais preciosas que nós temos. Então, esta acho que é a principal mensagem que podemos guardar vindo desta primeira parte. verdade, Cornélio. Ganhamos vida. Muito. Vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos dentro em breve. Até já. Asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Temos asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Bem-vindo à segunda parte do Asa. Depois de termos feito esta curta pausa, a nossa conversa, Cornélio, aqui em estúdio estava muito, mas muito interessante. Como sempre. Verdade. Mas estamos aqui a falar de engajamento masculino, temos a Pordina, temos o Baiano. A pergunta que faço agora para abrir esta segunda parte é: como envolvemos? Estamos aqui muito a falar de engajamento, eles estão distantes, eles estão à parte, mas como envolvemos? Por onde começamos a envolver estes rapazes, estes homens, estes professores, estes jovens, aonde quer que estejam, né? Em todas as esferas desta sociedade, para que eles percebam destas coisas que estamos a falar, gênero, assédio sexual e outras coisas que também estão envolvidas ou implícitas. Tá bem. Nós, enquanto Rede Open, Rede Homens pela Mudança, temos dois grupos-alvos. Temos rapazes, temos homens. Por isso que a gente diz que nós trabalhamos com homens e rapazes para a promoção da igualdade de género e direitos humanos das mulheres. Trazemos abordagens, chamamos de abordagens transformativas. Essas abordagens transformativas consistem em uma série de coisas, pode ser através, por via da arte, onde as pessoas, os rapazes, os homens são ensinados que o que é que significa quando falamos de direitos iguais, igualdade de género, por exemplo, o que é que queremos dizer quando falamos da promoção dos direitos humanos das mulheres, e depois há coisas práticas em que
é toda a ideia do respeito pela outra pessoa. São, na verdade, muitos casos que acontecem. E o que é que pode dizer sobre a pergunta que temos? Bom, eu acho que para mim parte do termo de educação, consciencialização. Nós temos aquilo que nós chamamos de espaços de construção social, que é a casa, que é a escola, a igreja, o local de trabalho. Quando nós temos a educação primária aqui em casa, né? Mas nesse momento não seria mais necessário a educação primária, mas podíamos começar das instituições, onde nós vamos educar lá os pais em relação a essas questões de gênero, em relação a essas questões que o gênero prejudica, né? A desconstrução desses estereótipos que foram enraizados. Porque eu concordo com o que o doutor Baiano disse, né? Baiano disse, com o que o Baiano disse, né? Ele já tem esse espaço seguro onde os rapazes debatem entre eles essas questões. Mas em casa, depois quando ele chega lá, como é que eles convivem? Porque o pai e a mãe são um exemplo. Às vezes nós falamos, mas as crianças prestam mais atenção no que nós fazemos. Então, esses locais, eles têm que começar a desconstruir esses espaços, esses estereótipos. Os pais, nós vamos desconstruir onde? Nesses locais de trabalho, nessas instituições. Porque agora a única possibilidade deles terem aprendizado são nessas instituições. Então, é importante que as instituições, os locais de trabalho, onde as pessoas trabalham, deem algumas sessões sobre essas questões de gênero, temáticas de gênero, para educar e consciencializar esses pais. Isso acontece mesmo nas universidades, não é? Sim, e os seus pais, a seu tempo, vão levar o que aprenderam para começar a implementar nas suas casas. E as suas casas, as crianças aprendendo em casa, vão praticar de novo na escola, vão praticar onde eles estiverem. Então, é necessário um processo de consciencialização, educação e desconstrução desses estereótipos que as pessoas têm, porque não é fácil, é um processo, mas cada um de nós empenhando, fazendo sua parte, porque é o papel de todos nós. É o papel de todos nós lutarmos contra esse problema. Agora, Sim. uma outra questão que sempre surge é que, depois de haver esse entendimento, vamos lá, a família entende que é um problema, a família entende e passa isso para o seu filho. Seu filho vai à escola, sua filha, nesse caso, ou filho, se assim preferir, vai à escola, vai à universidade, que é o nosso foco. Só que na universidade ele descobre que não tem como agir. Por quê? Porque parece que não há muita clareza sobre como é que este processo vai ser levado a cabo. Agora, o que fazer nas universidades? Como tratar esses assuntos quando chegam às universidades? Para mim, eu penso que as instituições têm que começar a criar espaços para debater primeiro sobre esses assuntos. Criar também espaços seguros e confidenciais para estas denúncias, onde esse denunciante possa se sentir seguro em denunciar sem que ele seja afetado, sem que ele sofra represálias. Esses temas implicam e afetam socialmente a todos nós. Todos nós. Uma sociedade com mulheres com medo de ir ao local de trabalho é uma sociedade que não desenvolve. Não só, você quando protege uma mulher, uma estudante, sua colega, na verdade, aquela estudante pode ser no futuro sua esposa, pode ser no futuro sua cunhada, pode ser... Mas é verdade. Não, é verdade, é verdade. Proteger uma colega pode ser sua esposa, pode ser sua irmã, pode ser sua vizinha, pode ser alguém que tu queres muito proteger. Então, é importante não achar que isso, como muito bem estava a dizer, não é um problema alheio, não é um problema só das mulheres, não é um problema feminizado, não. É um problema de todos nós. E que todos nós temos parte na solução. Imagina contabilizarmos todas as alunas e estudantes que passaram pelo assédio, outras não concluíram, ou outras que mais tarde até dizem, mas essa é uma má profissional, porque ela, enquanto esteve na escola, na universidade, foi submetida ela a essa foi questão. submetida àquilo, e a preocupação dela era como é que eu vou gerir esse perpetrador aqui, ao invés de ela estudar de facto a matéria, porque ela não tinha um espaço seguro para estudar aquela matéria. Então, vou pedir para que segure o seu fio de pensamento uma vez mais. Porque nós queremos... tocou num aspecto que acho que é extremamente importante e eu acho que faz uma ponte perfeita com o conteúdo que vamos mostrar agora, porque o Media Lab fez uma pequena reportagem e toca neste aspecto ligado ao assédio, fez uma pequena investigação e vamos acompanhar, depois voltamos
peço para que segure o seu fio de pensamento, porque vai ser importante dar continuidade. Vamos ver essa matéria e depois voltamos para continuar com a nossa conversa. Até já. Pelo menos 1000 mulheres que frequentam o ensino superior em Moçambique sofrem ou já sofreram algum tipo de assédio. E desse universo, só 60 pessoas, o que equivale a 6%, é que já denunciaram. E das que denunciaram, apenas 6 tiveram seus casos resolvidos. Das 1000 mulheres que revelaram ter sofrido assédio, 50% são da Universidade Eduardo Mondlane, 26% da Universidade Joaquim Chissano, 16% da Universidade Pedagógica e 8% da Unipungue. Dados extraídos do estudo sobre assédio sexual e abuso sexual nas instituições de ensino superior na província de Tete, realizado pelo Centro de Estudos e Empoderamento da Juventude, Galamukani, em 2022, revelam que numa amostra de 223 estudantes do sexo feminino, 160, equivalente a 71,7%, denunciaram assédio sexual contra os seus docentes durante entrevistas realizadas por esta organização. Um estudo realizado pelo Centro de Gênero e Direção de Pós-Graduação da Faculdade de Educação e Psicologia, em parceria com a Associação H2Geni, sobre a prevalência de casos de assédio sexual na Universidade Pedagógica de Maputo, aponta que 66 estudantes, um total de 189 participantes, relataram casos de assédio sexual. Baiano, antes de chamarmos a reportagem, pedíamos que segurasse o seu fio de pensamento. Quer continuar? Sim. É muito preocupante. De um lado, temos esses 60 estudantes que denunciaram e não estamos a ver resultados palpáveis. Em alguns casos, os perpetradores voltam a lecionar. Isso quer dizer que quando não há responsabilização, a tendência é de que o perpetrador ele acha que é validada a sua posição e continua a perpetrar. É como se estivéssemos a lançar leões no seio das ovelhas. Não é? E depois, também mostra de um lado que a própria universidade não parece engajada na eliminação do assédio. O meu apelo, de facto, é que essas instituições, elas olham para isso, que é um problema grave. O homem, e infelizmente, às vezes, temos lá homens como o responsável, nesse caso, dos recursos humanos. Não pode ser o responsável pelos recursos humanos. Tem que ser, como eu falava, um ponto focal de salvaguarda. Alguém que vai lidar com esse tipo de casos. 1000 casos é muito. Pordina, a questão do engajamento masculino ajudaria ou pode ajudar a solucionar ou a resolver este problema do assédio sexual? Reduziria o número de casos que temos hoje, se tivéssemos mais homens a cada dia engajados nesta luta? Eu acredito que sim. Mas se tivéssemos homens verdadeiramente engajados. Porque às vezes há pessoas que estão lá como se estivessem na causa, mas não estão engajados. O estar engajado é eu concordar com aquilo que eu estou a fazer e agir conforme aquilo que eu estou a dizer. E não estar lá só a fazer o papel para ser visto que estou a fazer o papel. Porque muitas das vezes é o que acontece. As pessoas estão lá só para fazer um papel e ser visto que está a fazer o papel. Mas no final do dia não está a fazer o papel. São predadores. São predadores. Às vezes é o ponto focal mesmo, Sim. que só está ali porque, pronto, disseram que você tem mais sensibilidade, sim. pronto, e aceitou. Às vezes não tem sensibilidade, só que tinham que colocar alguém para ser ponto focal. O problema é esse. Então é importante que todos nós estejamos engajados. As mulheres já estão lá porque passam mais. Mas é importante que estes homens também estejam engajados nisso para defenderem-se primeiro a eles mesmos quando passarem e defenderem também as outras pessoas, porque os homens também passam. Mas como dissemos, aquela construção social de que o homem nunca expõe os seus sentimentos. Às vezes ele passa por aquilo, de repente chega a hora de ter aquilo, eu tenho que ir para lá, mas ele não está à vontade, porque não sabe como driblar aquela situação. Então é importante que todos nós estejamos engajados, homens e mulheres. Assédio é um assunto de todos, porque homens também passam por assédio. Mas como fazer isso sendo uma
simples estudante numa universidade gigantesca, onde um professor até é famoso por fazer aquilo. Muitas vezes todo mundo sabe, até em coro se canta cá, professor X, epá, é famoso. Cuidado com o professor X. Cuidado com o professor X, porque se acontecer, epá, estás mal. Não. Então, como é que uma estudante... É por isso, Cornélio, desculpa, é por isso mesmo que eu dizia que, primeiro, a universidade ela deve assumir o compromisso de que aqui neste lugar não há lugar para perpetradores. Aqui é um ambiente seguro. Temos que ter alguém de salvaguarda, onde todos e todas têm que saber quem é aquela pessoa, onde eu vou canalizar como se diz, vou canalizar a minha denúncia. E essa pessoa estar provido de todos os instrumentos para fazer a investigação. Eu acho que eu acho que os sentimentos vão sempre avolumar-se. Quanto mais nós conversamos sobre isso, mais nós estamos a ficar sem tempo e precisamos fechar esta edição, agradecendo primeiro a vossa participação, porque acima de tudo é muita consciência que precisa ser passada uns para os outros. Quem sabe um pouco mais tem que partilhar, porque a partilha é extremamente importante. E algumas coisas que posso destacar aqui, primeiro é que é importante que as pessoas, por exemplo, no caso Vertente, apresentado na reportagem, possam de alguma forma mostrar o seu descontentamento tentando responsabilizar as universidades, porque é preciso tomar uma ação concreta sobre o que vai acontecendo. Mas também percebo que as universidades precisam ter pessoas como pontos focais que sejam, como disse a Pordina, engajadas. O mais difícil para os estudantes é sempre colocar o caso à universidade e dar seguimento a este caso. Mas os pontos focais têm esta grande responsabilidade de receber os casos e dar seguimento aos casos. Mas para tal, como muito bem explicou a Pordina, é preciso que se tenham pessoas engajadas. E como é que criamos isso, Cornélio? Como a Pordina mais uma vez disse, a criação de espaços de educação. A consciência é importante, Cornélio, durante todo este processo para estarmos engajados. É necessário que tenhamos esse espaço tanto em casa como fora de casa, em que vamos envolver este homem, este rapaz, em todos esses processos de construção. E também temos a criação de espaços de desconstrução. O nosso país é rico em normas sociais nocivas que reforçam todos os dias essas práticas pela qual estamos aqui todos os dias a falar. Então é preciso começarmos a desconstruir e trazer exemplos bons, saudáveis e, afinal de contas, trazer outras perspectivas de vida. Foi um processo de construção, foi o que nos foi trazido, mas existem outras formas de estar, outras formas de pensar. Engajar homens e mulheres, engajar a todos, porque só assim, como muito bem disse ou disseram, ganhamos muito mais do que temos agora, ganhamos vida. Nós terminamos por aqui, agradecemos pela sua companhia. Até para a próxima semana. edição. Temos asas para voar, temos asas para voar.